E cá estamos nós, ou neste momento, cá estou eu, ainda não te vejo, e portanto vou também aproveitar para fazer a operação habitual, mesma de sempre. E vamos cá ver então. E sim, operação concluída, penso eu, confirmar exatamente com sucesso. E já te vejo, Julieta, mais uma vez bem-vinda, obrigado por estares. E quando chegares, que sejas muito bem-vindo e bem-vinda a esta transmissão Começar do Zero. Começar do zero. O que é que entendes por começar do zero? O que é para ti começar do zero? Queres comentar, em termos de propósito de vida, o que é começar do zero? A tua opinião. Quando vês aqui começar do zero, o que é que isto te traz? Como sempre, vamos fazer o tratamento na ótica da expressão autêntica e criativa de quem somos, porque é essa a definição base de propósito que estamos a querer clarificar, ativar, completar de uma forma cada vez mais plena. E, portanto, é exatamente nessa ótica que vamos considerar começar do zero. O que é começar do zero e o que é que podemos fazer para, se temos essa sensação de estarmos a começar do zero, nessa expressão criativa, autêntica de quem somos, ou numa qualquer diferenciação mais específica, algum projeto, uma ideia, um objetivo, um resultado que queremos alcançar. E então temos a sensação de que estamos a entrar em novos terrenos, e nessa entrada em novos terrenos, então temos a sensação de que estamos a começar do zero. Eu gostava de ver aí algum comentário relativamente ao que é que tu achas sobre o que é começar do zero. O que é para ti começar do zero? E se tens algum projeto, algum objetivo, algum resultado, tu sintas que neste momento estás a começar do zero ou está a querer despontar do zero. Obviamente já estarás em vantagem se tiveste a oportunidade de ver algumas das transmissões anteriores, em especial as 3 transmissões anteriores, muito especificamente a transmissão das prioridades, a transmissão, e vou ter de recordar, a supremacia alastra e a última transmissão, narcisistas e o propósito. Porque estas transmissões estão, de facto, relacionadas com esta manifestação, com esta busca de manifestação de projetos ou de iniciativas propositadas. E veja agora aqui o teu comentário, Julieta. Poderá ser quando encontramos um novo propósito muito diferente daquilo que achávamos que era até então. Ok, é uma boa ideia. Eu, na minha perspectiva, quando estamos a começar do zero, estamos num ponto em que literalmente não sabemos aquilo que não sabemos. Não sei se alguma vez ouviste falar esta expressão do desenvolvimento humano. E agora fizeste um complemento, Julieta, ao teu comentário que eu vou ler. No entanto, acho que não se começa mesmo do zero. Pois essa que é a questão fundamental. Em termos manifestos práticos, nós nunca estamos necessariamente a começar do zero. Porque nós estamos a trilhar o caminho assente naquilo que já temos connosco, naquilo que já ficou em nós, de realizações passadas, de experiências passadas. No fundo é aquilo que somos, trazemos tudo isso para aquilo que possamos estar a começar e a iniciar. Mesmo que em termos práticos, vamos dar um exemplo de um cozinheiro, vai fazer um prato que nunca fez antes. Era um exemplo muito prático. Ele, na verdade, pode, no momento em que despoleta a ideia, vou fazer isto, podemos dizer que ele está a começar do zero. Na perspectiva prática. Ele pode não ter uns ingredientes, vamos imaginar que está o fim de semana e não está na sua cozinha, não está no seu local de trabalho. Ocorre-lhe a ideia. Ele então não tem os ingredientes na altura. Se ele quisesse fazer, ativar, executar aquele prato naquele momento, ele se calhar iria ter de dar um conjunto de passos. E poderia ter a narrativa, ele mesmo, não, isto está a começar do zero. Mas na realidade, obviamente que não estaria necessariamente a começar do zero, estaria a começar de algum ponto, dependendo, obviamente, de tudo aquilo que já ele traz
para essa mesma atividade, o seu nível de experiência, o seu conhecimento, e depois, obviamente, em termos práticos, os ingredientes, os meios, os recursos que tinha, se tinha ou não os utensílios necessários, fogão, gás ou eletricidade, o que fosse, certo? Portanto, quando estamos a pensar, e há a razão fundamental para esta transmissão assente neste tema é esta. Quando estamos, e tu tocaste nela, Julieta, quando estamos muitas vezes a transmitir ou repetir narrativas de que teríamos, porque costuma ser sempre uma suposição, teríamos de começar do zero para avançar, começar, iniciar um determinado projeto, muitas vezes o que acontece é que não estamos a começar do zero. Não iríamos começar do zero. E essa narrativa muitas vezes acaba de servir apenas de justificativa, de bloqueio, para não fazermos o que podemos fazer. Muitas vezes acaba por ser o que acontece. Certo? Agora, obviamente, vamos imaginar que agora me ocorria a ideia de ser investigador aeroespacial. Para dizer alguma coisa assim que seja fora das minhas cogitações e do meu nível de experiência e competências. Naturalmente, que numa dimensão mais prática, iria poder parecer que eu estaria a começar do zero. Em termos de concretização desse caminho, pois com certeza poderia estar a começar do zero. Poderia ter de percorrer todo um trilho para poder consumar, então, esse projeto de me tornar investigador aeroespacial. E que não faço a menor ideia de qual seria o caminho em termos específicos, mas sei como poderia ganhar pelo menos um mapa do território para poder avançar. E já falámos sobre isso no passado também. Certo? Já falámos sobre isso no passado também. Iria recorrer, obviamente, às melhores informações e às melhores fontes vocacionais. Poderia fazer entrevistas no campo e no terreno. Depois poderia recorrer aos sites e às bases de dados que estabelecem um conjunto de especificações, tarefas, funções, competências, contexto de desempenho dessas funções de investigador aeroespacial. Depois podia, de facto, confirmar essas informações, dependendo por onde começasse o processo, podia confirmar essas informações nas entrevistas, em vez de ir para as entrevistas completamente em branco. Muito provavelmente seria assim que a maioria de nós abordaríamos o processo. E assim sucessivamente. Portanto, o começar do zero é sempre relativo face ao ponto ao qual se começa. Se quisermos estabelecer uma bitola, se quisermos estabelecer um parâmetro para esta ideia de começar do zero, eu sugiro que seria o parâmetro de nem sequer sabemos o que é que não sabemos. O não sei aquilo que não sei. E, portanto, isso seria mais ou menos começar do zero. De uma forma pragmática em termos da nossa própria experiência com o assunto, com o tema, com o projeto, com o objetivo que queremos alcançar, com o resultado que queremos concretizar. Portanto, começar do zero é sempre contingente, lá está, do ponto onde nós estamos, do percurso onde nós estamos. E, obviamente, aquilo que é importante aqui é o quê? Na minha opinião, é sabermos, de facto, considerar a realidade do ponto onde nos prestamos a iniciar qualquer iniciativa, com o maior grau de lucidez e realismo possível. E, de facto, não alimentarmos narrativas de que estamos num ponto zero, quando na realidade não estamos num ponto zero. Na esmagadora maioria das vezes que uma ideia nos ocorre relativamente a um projeto, há todo um trilho, mesmo que não seja deliberadamente reconhecido como tal, mas há todo um trilho, há todo um caminho que já percorremos para que aquela ideia possa emergir em nós. Para que aquela ideia já há massa crítica na nossa consciência, por assim dizer, em termos dos nossos anseios, de processos que eventualmente já fizemos relacionados precisamente com a nossa expressão autêntica, com o nosso propósito, de trabalho que já fizemos em torno dos nossos interesses, das nossas paixões, inclinações, capacidades latentes ou naturais, talentos naturais, os tais dons, e que então se começam a converter em formas mais concretas, em formas mais objetivas ou em formas mais específicas, para através da nossa ação, então, virem ao mundo, por assim dizer, e usarem-nos como parteiras para nascerem, não é? E, portanto, a proposta que eu te faço agora é que façamos um exercício. Façamos um exercício para libertar alguma coisa que possa querer vir do zero.
E agora vamos dar um novo significado ao zero. Vamos dar o significado ao zero, como essa matriz, essa base de pleno potencial a qual nos podemos conectar no aqui e no agora. Então, estando em plena conexão com essa dimensão da presença que somos, vermos o que o universo pode trazer para ou iniciar um novo trilho ou eventualmente trazer uma nova ramificação para algo que já estejamos a fazer e que possa ir ainda mais longe naquilo que agora faz a diferença no nosso caminho. E portanto eu vou-te pedir, mais uma vez, por favor, que concentres a tua atenção na respiração. Que deixes que naturalmente ela seja profunda, fluida. E faças 3 respirações assim mesmo. Com aproximadamente 3 segundos na inspiração. E 3 segundos na expiração. Com 1 a 2 segundos de suster. E a pergunta que eu te peço é que nos próximos 30 segundos abras espaço para ela emergir, e só como estás agora, sem mais nenhum utensílio, sem nada. É muito simples. E é uma pergunta que já foi formulada por diversas pessoas diferentes, incluindo por alguns dos professores mais inspiradores e mais competentes que a humanidade já conheceu. E esta pergunta é muito simples. E vais responder nos próximos 30 segundos à pergunta, ou vais deixar que a resposta venha até ti. E a pergunta é esta. O que é que o universo quer criar através de mim agora? Eu repito. O que é que o universo quer criar através de mim agora? Podes abrir o espaço para responder ou para receber a resposta. Mais 10 segundos. Muito bem. Está. Julieta, alguma resposta? Tu que sei que estarás a fazer o exercício. Alguma resposta que tenha ocorrido relativamente a esta pergunta universal e intemporal da criatividade a partir do zero? Literalmente a partir da definição mais capaz que nós temos para o que é zero na nossa cultura humana, que é essa matriz da plena potencialidade que aparentemente surge do nada. Não é? Aparentemente surge do vazio. Nada. O zero é nada, é vazio. Que é o campo, dizem também as filosofias mais avançadas que a humanidade já conheceu, que é o campo da plena potencialidade. É o campo a partir do qual tudo emerge. Se quisermos ter uma visão mais científica, é aquilo que na origem estabelece relações de troca com centros de galáxias, buracos negros e outro tipo de realidades que a ciência agora começa a tentar mergulhar mais a fundo sobre o que é que verdadeiramente significam em termos
deste grande mistério que é a constituição do universo. Certo? Ok, Julieta, não vejo aí resposta tua. Se alguma coisa te emergiu, não precisavas dizer exatamente o quê. Eu vou seguir na mesma. É perfeitamente natural que não emerja agora uma resposta. Mas o facto desta pergunta ser lançada e ser reiterada, e eu já referi esta pergunta antes, não fiz, foi o espaço de prática que não abrimos, foi o espaço de prática que agora foi aberto. Faz com que estejamos predispostos para, de facto, no seu tempo, o universo, através do nosso subconsciente, ou do nosso consciente, ou nosso até supraconsciente, se possa manifestar e expressar de uma maneira que nós queiramos, de facto, usar para emanar qualquer coisa de novo. Servir, então, de parteiros. Ou, então, de facto, realmente de arquitetos e construtores de uma nova realidade. Veja agora a tua pergunta. O teu comentário, perdão, Julieta. Acho que sim, com base em eventos recentes e naquilo que visualizo. Que o universo me use para aquilo que quer. Que assim seja. Que o universo te use para aquilo que queres. Namasté. Para ti também. E para esse comentário. Esta pergunta, reiterada com alguma regularidade, e é uma excelente pergunta para colocarmos ao deitar e ao levantar, por exemplo, ou sempre que sentimos alguma dúvida, silenciosamente, só um pensamento, ou podemos preferir a palavra, sim, para colocar a vibração cá para fora e então dar já uma existência a essa vontade de que possamos servir para criar aquilo que está alinhado com o plano universal. E então, isto é, sim, verdadeiramente começar no zero num sentido mais profundo e filosófico. Então aqui já saímos da perspectiva do ponto de vista de reendireitar algum bloqueio ou sabotagem que a nossa narrativa interna possa ter, que foi a perspectiva que usámos há pouco, na primeira parte desta transmissão, e agora já entramos, não é, na segunda parte, que é a parte de já estamos abertos à possibilidade de facto criar, a partir do ponto onde estamos, ou a partir do zero, mas de um zero intangível, realmente universal. E então, a partir daí, estamos dispostos a usar e sintetizar tudo o que temos ao serviço dessa ideia que possa encontrar-nos disponíveis para executar e que faz todo o sentido em função daquilo que nós somos e das capacidades e do melhor que podemos oferecer ao mundo a partir daquilo que somos. E então, obviamente, então podemos desencadear todo o restante processo de dar seguimento a essa ideia. E o que é que nós precisamos então para dar seguimento a essa ideia? Vamos fazer simplesmente uma pesquisa na internet muito simples por alguns termos de pesquisa que nos introduzam àquilo que está em causa e àquilo que podemos imediatamente já aceder sem quaisquer custos. Simplesmente chegar a um computador ou a um telemóvel e, através de algumas palavras-chave, alguns termos de pesquisa que definimos, vamos ver o que é que nos é devolvido. Ou já temos uma ideia porque já temos o lastro da experiência e da reflexão, eventualmente, sobre temas complementares muito parecidos e então achamos que já podemos avançar a partir daí. O que é que será? Ou já vamos além da ideia e já vamos começar da ideia das pesquisas, vamos começar a ler e a interagir com fontes de informação mais desenvolvidas sobre a execução dessa mesma ideia, desse começo. Vamos começar a ler artigos, por exemplo. Vamos começar a ler livros ou fazer cursos. Vamos ainda mais além e vamos nos envolver com um processo de orientação pessoal com alguém que de facto entenda sobre esse tema ao qual essa ideia está associada, e pode ser mais do que uma pessoa só. Vamos falar com essas pessoas, vamos à procura de mentores ou à procura de orientadores, de coaches, de pessoas que nos possam ajudar, dependendo obviamente da área, das áreas envolvidas, a avançar para então concretizar, e vamos manter então essas parcerias ativas, essas parcerias até que elas nos devolvam de facto aquilo que nós queremos que devolva, ou pode inclusive ser parcerias para a vida, queremos ter mentorias para a vida, incluindo na área do coaching. Um dos modelos que existe é o modelo, de facto, de se manter o coach, o orientador, num regime de periodicamente falar para ter afinações.
Pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por trimestre, por estação, às vezes, eventualmente, até por semestre. Não é? E, portanto, há então esses encontros recorrentes que já são de afinação, porque já se entra, às vezes, numa velocidade de cruzeiro, e aí, obviamente, já não começámos propriamente do zero, já fizemos um percurso. Mas, em algum ponto, teve de começar. Algum ponto teve de começar. E, portanto, este ponto, o ponto de alavancagem fundamental hoje que eu te queria entregar e com que te quero deixar é este ponto de duas grandes perspectivas. A primeira, reformulares as narrativas que possas ter a respeito do ponto de partida real ou teórico de uma qualquer ideia que tu acredites que terias de começar do zero. Será que é mesmo assim? Será que estarias a começar do zero? De que formas é que essa narrativa pode ser usada em termos de lucidamente e realisticamente explotar novas possibilidades? E a segunda parte é, de facto, queres dar o salto? Queres ativar a dimensão de realmente acederes a essa matriz de infinitas possibilidades? Ativares então o zero intangível que nos devolve, nos dá, então, maravilhosas ideias, possibilidades, oportunidades para nós traduzirmos em manifestações cá fora, através do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa atenção, da nossa energia, do nosso processo de caminhar, da revisitação constante àquilo que podemos fazer, aos passos que podemos dar, aos compromissos que podemos definir no tempo, no espaço, quando, como, com quem, onde, para quê. É sempre um trabalho de revisitação, é um trabalho de entertecer a malha, de enriquecer essa malha, de tornar cada vez mais consistente e de lidar com ela da forma que ela pede para ser lidada, no momento em que nos encontramos nas nossas vidas, no contexto em que temos. Escolhemos ativar essas ideias, esses começos. E por hoje é isto que está entregue, está desse lado. Amanhã, o título da nossa transmissão é A Jornada. A Jornada. Vamos refletir mais sobre a jornada de concretização do propósito de qualquer iniciativa propositada. Já temos estado a falar sobre isto transversalmente em várias transmissões. Amanhã vamos ser ainda mais focalizados, ainda mais cirúrgicos naquilo que verdadeiramente podemos saber sobre uma jornada a priori, de entrarmos nela, sobre a sua estrutura, sobre a sua dinâmica e a forma como ela se desenrola, porque sabemos que existem alguns marcos previsíveis que nos vão devolver, algumas experiências que podemos prever, não exatamente quais, mas qual o tom e o que é que vai ser convocado da nossa parte em termos gerais, é claro, mas que vai ser convocado da nossa parte para que possamos dar a melhor resposta. Vai ser este o tema da transmissão da manhã. Eu acho que é um mega, super tema. E claro, obviamente, já te daria um avanço incrível para qualquer processo, para qualquer jornada de acompanhamento, baseada no propósito, com qualquer profissional, e incluindo comigo, obviamente. E, portanto, também, se já sentes que é o momento de teres esse acompanhamento, de teres essa orientação, de teres essa parceria, esse compromisso partilhado para alcançares o teu propósito, então também já sabes, podes enviar-me uma mensagem nesta mesma plataforma ou um e-mail para julio@juliobarroco.com. E isto é amanhã, a jornada. Adoro este tema. Beijinhos e abraços. Namasté. Até amanhã. Um bom resto de serão para ti.